muito sintomática para a reação do Cruzeiro a partir de agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Na turma do bate-bola, conferindo ainda a repercussão da vitória e a viagem do Cruzeiro para o Nordeste brasileiro. É isso, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6h16, confirmando o Cruzeiro do técnico Moza. Você disse aí sobre a importância desta vitória, saindo da zona de rebaixamento, voltando a vencer um jogo de virada na Série B. O último tinha sido na segunda rodada da última Série B, aquela vitória de 3-2 para cima do Guarani. O jogo no Brinco de Ouro em Campinas, ainda com o técnico Anderson Moreira. Então, muito tempo depois, já estamos aí em sexta rodada da Série B e o Cruzeiro agora voltando a vencer de virada na competição e esse jogo importante contra o Vasco. O Moza dedicou a vitória ao grupo que vem se doando muito, muita entrega, muita competição por parte dos jogadores. O Cruzeiro que mudou o estilo de jogar depois da saída do Felipe Conceição, tá um time tentando se defender com uma linha não tão alta assim. E ontem, por exemplo, o Léo Figueiredo está aqui com a gente, acompanhou o jogo, mas em determinado momento o Cruzeiro baixou as linhas esperando o Vasco, tentando um contragolpe. Então é um time que quando sair na frente não vai sair desesperado em busca do segundo gol. Claro que vai tentar, mas com uma certa cautela, diferentemente do que vinha acontecendo. Então, quarto jogo do Moza no comando do Cruzeiro, 2 vitórias, 1 empate e aquela derrota pro Operário. Era pro Moza tá aí com 4 jogos invicto, se não tivesse aquele lance no finalzinho e o gol do Operário no escorregão do goleiro Fábio. Mas isso fica para trás, tem o CSA ainda pela frente, mas o que eu senti, Emanuel e Léo Figueiredo, primeiro até quero ouvir o Emanuel Carneiro, o clima dando uma aliviada, porque o que acontecia na última Série B? O Cruzeiro vencia uma, depois engatava uma sequência negativa, 2 derrotas, 2 empates, aí voltava a vencer, criava esperança, mas depois tropeçava de novo. E agora, assim que o time tropeçou, já veio a reabilitação e esta vitória, quem sabe, agora, para começar um novo rumo nesta Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Carneiro? Ô Samuel Venâncio, é uma Série B duríssima, talvez a mais disputada de todas. Vendo outras partidas, além dos jogos do Cruzeiro, é fácil notar como os times estão empenhados, como muitos investiram para chegarem ao sonho de chegada à Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo para lá, é jogo para cá, não dá para acompanhar tudo, mas a vitória do Cruzeiro ontem contra o Vasco da Gama, ela pode ser um divisor de águas, porque o adversário, nada mais, nada menos do que o grande Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso pode levantar o astral do Cruzeiro, mostrar ao time do Cruzeiro que pode acreditar que muita coisa boa virá pela frente. O jogo ontem, com aqueles minutos finais dramáticos, voltou a mostrar um pouco mais a qualidade desse elenco do Cruzeiro, não é nada excepcional, mas o time está mostrando principalmente amadurecimento. E essa próxima parada em Maceió vai mostrar muito do que o Cruzeiro é capaz. Se o Cruzeiro vem de lá com vitória, 3 pontos, aí melhora muito mais a partir da vitória contra o Vasco da Gama ontem à noite no Mineirão. Com toda certeza. E para este compromisso diante do CSA no domingo, 8h30, o Cruzeiro já treinou hoje à tarde e está viajando para Maceió. Fecha a preparação neste sábado na capital alagoana. Tem um desfalque em relação a ontem. 2. Um já era esperado, o Paulo, que recebeu o cartão vermelho e aí fica fora, cumpre suspensão. Mas o Rafael Sobis também não joga. Ele está com um desgaste muscular, não tem lesão, mas essa sequência é pesada e o Sobis fica ali na frente, se movimentando, correndo muito, ajudando a marcar. Então ele fica fora deste compromisso. O Bissoli deve ser o substituto. O Everton voltando a ser relacionado. Tem 20 jogadores viajando. O Cruzeiro segue para Maceió com Fábio e Vitor Eudes, 2 goleiros. Os laterais,
Matheus Pereira, Raul Cáceres, lembrando que o Moza está jogando com uma linha de 3 e 2 alas, colocando o Cáceres na direita. E o Felipe Augusto, que está muito bem, deu assistência ontem para o gol da virada, como ala pela esquerda. Zagueiros, Joseph, Ramon e o Everton. Para o meio, ele tem os volantes Adriano, Matheus Barbosa, Rômulo, Jadson e Ariel Cabral. Meias, Marcinho e Claudinho. E atacantes, Ayrton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Estênio e o Thiago, que reaparece. Além do Sobis, não está indo para Maceió. O Giovani, também com desgaste muscular, fica fora. O Flávio, volante, aí é a opção da comissão técnica. O Norberto também não viaja, porque na cláusula de liberação do CSA, ficou decidido que ele não participaria desse jogo do turno. No segundo turno, ele pode participar aqui no Mineirão, então o Norberto também não viaja. Aí, Léo Figueiredo, talvez entre o Bissoli na vaga do Sobis, para continuar com os 3 zagueiros, tem que voltar o Everton, aí a gente espera com a cabeça no lugar. Vamos ver se faz mais alguma alteração. Claro que vai depender da recuperação, porque ontem foi um jogo de muita entrega, mais um do Cruzeiro, depois daquele contra o Operário, que já estava com um jogador a menos durante quase 60 minutos. E aí, o Cruzeiro agora encarando isso, e no domingo o CSA, Léo. Boa noite. Boa noite, Samuel. O Cruzeiro precisa se atentar a algumas coisas, e o Emanuel comentou com brilhantismo, porque eu vou até elucidar aqui. Eu estou acompanhando o finalzinho do jogo, Avaí e CRB. É o jogo que está abrindo essa 7ª rodada da Série B. O jogo é em Florianópolis, está 1-0 pro Avaí, 48 minutos do segundo tempo, CRB está com um jogador a menos. Há 2 minutos atrás, o CRB mandou uma bola na trave do Avaí. Quase que empatou o jogo. Essa Série B é muito equilibrada. Muito equilibrada. E o que Cruzeiro, Vasco, Botafogo, talvez tenha o Curitiba, né, camisas mais pesadas. Mas em termos de elenco, é muito difícil qualquer jogo da Série B. Por isso, o Cruzeiro vai precisar muito dessa entrega que você salientou, Samuel. Ontem, o time lutou demais, porque o Vasco tentou no segundo tempo, criou chances, deu trabalho, assustou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro se segurou como dava. O Moza foi se virando com o que tinha, teve que mudar o esquema durante o jogo, e agora ele deve manter os 3 zagueiros, mas eu coloco uma pulga aí atrás da orelha, viu, Samuel? Porque na coletiva de ontem, ao ser perguntado sobre o Matheus Barbosa, ele falou, o Matheus pode jogar um pouco mais à frente, jogou como volante um pouco mais recuado, pode funcionar até como um zagueiro. Aí eu fiz aquele sabe? Fiquei, será que pode ter uma possibilidade? Porque o Cruzeiro está contratando o Rodolfo, mas nesse momento o Everton não está com tanta confiança. Então pode sobrar até para o próprio Matheus Barbosa, que fez um grande jogo ontem. Que o Cruzeiro alavanque, que o Cruzeiro saiba utilizar esse momento agora para ganhar confiança, para usar bem o seu elenco, que comparado aos outros da Série B, o Cruzeiro tem um time que dá para brigar para subir. Esse time não sobe, esse não é o melhor elenco da Série B, mas o Cruzeiro também não é o pior, não precisa fazer e nem deve fazer tão feio como vinha fazendo, Samuca. Pois é, e para a sequência da Série B, hoje o Cruzeiro se movimentou aí, anunciou oficialmente 2 novos jogadores, o Jean Vitor, lateral esquerdo, e também o zagueiro Rodolfo, todos já com os nomes publicados no BID da CBF, e aí, na sequência, à disposição do técnico Moza. O Cruzeiro acelerou porque não tem como evitar, na semana que vem a punição da FIFA, o transfer ban por causa da dívida do Arrascaeta. O Cruzeiro não tem a grana para pagar o defensor do Uruguai. 6h24, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Palmito de açaí picado Magnata 1,8 kg, 35,79. Creme culinário Gran Finale Flashman 1 kg, 7,99. Ketchup bag Heinz 2 kg, 18,89. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Já teve jogo encerrado na Série B? O que deu aí Avaí e CRB, Léo Figueiredo?
Deu Avaí 1-0 para cima do CRB e daqui a pouquinho, 7 horas, Samuel, em Campinas tem Guarani e Curitiba, mesmo horário em Pelotas tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, também às 7 em Ponta Grossa, Operário e Confiança, às 9h30 em Goiânia tem o clássico Vila Nova e Goiás. Toda vez que tem jogo assim eu torço para empate, esse é o melhor resultado pro Cruzeiro, não é, Samuel? Exatamente, o Domingos Salve Baião sempre fala isso, empatar sempre, a não ser quando já tiver uma coisa mais clara em termos de G4, de parte de meio de tabela e zona de rebaixamento, aí vai depender de outro resultado. Mas então é isso, Emanuel, o clima mais leve, o Cruzeiro seguindo para Maceió, e no domingo é o duelo com o CSA, 8h30 da noite, a Itatiaia acompanha tudo, quem sabe, para vencer a segunda seguida nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Carneiro.